Há algo em certos gestos femininos que não pode ser explicado, apenas sentido. São como chaves invisíveis que abrem portas no inconsciente do homem. Não qualquer homem, mas aquele que, mesmo sem saber, busca algo mais profundo do que o prazer momentâneo ou a conquista superficial. Talvez você já tenha notado. Existe um tipo de presença feminina que não precisa gritar para ser ouvida, nem se esforçar para ser respeitada. Ela evoca silêncio, pausa, reverência. E quando isso acontece, o ego masculino, por mais blindado que esteja, se curva em atenção. Mas o que desperta esse respeito? O que toca, de fato, o arquétipo do guerreiro interior, do protetor, do admirador silencioso que habita dentro de muitos homens, ainda que escondido sob camadas de defensividade, orgulho ou indiferença? Não é sobre beleza, controle ou performance, é sobre vibração, sutileza, campo de atração. É sobre gestos que carregam alma. Jung diria que estamos falando aqui de manifestações simbólicas da ânima, a imagem da mulher que habita o inconsciente do homem e que, quando refletida no mundo externo, provoca um chamado impossível de ignorar. Esses gestos não são aprendidos em manuais de sedução, nem repetidos como fórmulas prontas. Eles emergem quando a mulher retorna à sua essência, quando se conecta com sua própria presença, sua própria luz interior. E então, como num espelho sagrado, algo dentro do homem desperta. Porque quando a mulher volta para si, ela se torna espelho da alma dele. E é impossível para o ego resistir ao próprio reflexo em sua forma mais elevada. Há respeito não porque ela exige, mas porque ela emana. Você já sentiu que se doa, ama, tenta agradar, mas no fundo parece que nunca é o suficiente, como se ele só te enxergasse quando quer, e quando quer, desaparece? Talvez o que falte não seja esforço, mas presença vibracional. Porque respeito verdadeiro não nasce da cobrança, mas da ressonância. E certos gestos femininos, quase imperceptíveis, mas carregados de energia, têm o poder de alterar completamente o campo entre dois seres. São sementes arquetípicas que, quando plantadas, germinam dentro da psique masculina como um novo mapa de valor. Neste vídeo, vamos explorar 6 gestos que não são apenas atitudes, mas convites silenciosos à reverência. E talvez, ao final, você perceba que o respeito que tanto busca fora começa em como você se move por dentro. Gesto 1. Desde o primeiro instante, a alma feminina desperta algo no outro, não com gritos, mas com vibração. E é essa vibração que vamos explorar. Imagine um lago sereno, sem ondulações aparentes, mas tão profundo que qualquer pedra lançada nele provoca círculos que se estendem até a margem oposta. Esse lago é seu mundo interior. Os gestos que falaremos, quando alinhados com sua essência, são pedras lançadas nesse campo, pequenas, sutis, mas capazes de gerar reverberações no inconsciente dele. Você já sentiu dentro de si uma fome de ser vista como algo mais que presença corpórea, como uma expressão luminosa da alma? Muitas mulheres se perdem tentando acreditar que os gestos exteriores bastam para gerar valor, mas Jung já nos mostrou. O que ecoa no outro é o que vem de dentro, aquilo que pulsa no inconsciente coletivo e cria sincronicidade. É por isso que o gesto feminino reverbera somente quando nasce da profundidade, quando carrega sombra trabalhada, autoconsciência e presença. Nesse primeiro bloco, introduzimos o princípio da semente simbólica. Cada gesto é um signo, um broto de algo maior do que ele mesmo. Quando o homem o percebe, ele entra em contato com a imagem arquetípica da mulher que habita seu inconsciente. E esse contato gera algo, respeito, mas não um respeito superficial, como o que se paga a uma figura forte, e sim aquele que se inclina diante do mistério. Se ele respeita, é porque algo dentro dele reconheceu algo sagrado. O desafio, porém,
é que muitos gestos são usados como fórmulas, ações repetidas com sede de resposta externa, mas raramente provocam transformação. Em vez disso, essas réplicas ressoam como ecos vazios. É preciso gestos orgânicos, que nascem da alma e refletem seu mundo interno, pois somente isso pode tocar o ego masculino na sua raiz. E aqui começa a nossa jornada. Desvendar como esses gestos emergem da sombra, da integração e da própria individuação. E talvez você se pergunte, se eu sozinha posso gerar isso, por que tantas vezes recorri à lógica ou à tentativa de controle? Porque fomos ensinadas a crer que valor se conquista por manipulação ou força, mas a verdadeira autoridade emocional não exige. Ela emerge. E agora convidarei você a atravessar comigo o limiar desses 6 gestos que ativam respeito profundo, cada um com sua simbologia, cada um com seu poder latente. Gesto 2. No segundo bloco, adentramos o primeiro gesto, a pausa consciente. Não falo de silêncio passivo, mas de silêncio ativo. Aquele que carrega presença, que pulsa entre as falas, que sustém significado. Quando você sabe recuar, esperar, respirar entre as palavras, você mostra que não precisa preencher todos os vazios com sua voz. E é exatamente nesse espaço que o ego masculino estende sua mão, procurando sentido, buscando significado. Esse gesto funciona como uma fresta no inconsciente dele. Ele escuta o não dito, o não preenchido e sente a gravidade da sua ausência. Muitas vezes ele reage, sente inquietação, mas é justamente aí que nasce o respeito. Na constância de quem permanece em seu centro, mesmo quando o outro vacila. Jung diria que esse gesto sutil toca o núcleo do complexo masculino, desafiando-o a emergir. Você pode pensar que ficar em silêncio é perder controle, mas, na verdade, é manifestar autoridade interna. O silêncio consciente convida à interiorização. Ele atrai o olhar dele para dentro de si, em vez de para você. É simbólico. Ele é chamado a preencher seu próprio vazio, em vez de esperar que você o faça por ele. Esse é o primeiro gesto que reverbera na psique masculina. Algumas mulheres interpretam o silêncio como retaliação ou fuga, e perdem o poder desse gesto. Mas, quando ele nasce da integridade, da presença que se conhece, da alma que não teme, torna-se magnético. O ego masculino sente isso como um enigma, e diante de um enigma, ele inclina-se, questiona, busca. E o respeito fértil cresce nesse solo. Ao concluir este gesto, abrimos o caminho para o próximo. Pois quando a pausa ressoa, ela prepara o terreno da confiança tensa, uma tensão leve, que não exige explicações, mas convida. E é exatamente para essa atmosfera que nos moveremos no próximo capítulo. Gesto 3. Chegamos ao segundo gesto, a confiança tensa. Uma postura vibracional em que você confia em si, mesmo sem garantias externas, e permanece íntegra, mesmo quando o outro vacila. É uma confiança que não se vende nem se implora. Ela se sustenta. E essa postura gera um campo emocional contraditório para ele. Ele sente segurança e inquietação ao mesmo tempo, e essa dissonância interna o atrai. Esse gesto é como uma ponte entre 2 mundos. Você está em seu solo interno, firme, mas oferecida de forma misteriosa. Jung falaria em polaridade consciente, masculino e feminino em dança, sem fusão. Ao manifestar confiança tensa, você mantém fronteiras, dignidade, presença, sem fechar-se. Isso provoca no outro uma necessidade de ponte, de conexão consciente. Para muitos homens, esse tipo de postura soa estranho, quase paradoxal. Eles se acostumaram a mulheres que cedem ou exigem, mas quando percebem uma mulher que confia sem se curvar, que permanece inteira, sem cobrar rendição, algo profundo treme. Ele é convidado a emergir do seu próprio temor e a se equilibrar com sua própria sombra.
Você pode sentir medo de parecer fria ou distante, mas esse gesto não é sobre frieza, é sobre clareza vibracional. Quando você confia com firmeza, ainda que o mundo oscile, você se torna pilar invisível. E o ego masculino, tantas vezes dissonante, sente ressonância e inclina-se com reverência interior. No final deste bloco, percebemos que a confiança tensa prepara o terreno para um gesto ainda mais profundo, o resguardar simbólico. E esse será o nosso próximo mergulho, onde limites se tornam templos e proteção se torna expressão de valor. Gesto 4. Agora vamos ao terceiro gesto, o resguardar simbólico. Não falo de fechar-se totalmente ou erguer muros impenetráveis, mas de possuir níveis internos que não são expostos a todos. É um gesto que comunica: este espaço é sagrado e só quem atravessa com reverência poderá entrar. Ao resguardar partes de si, você se torna misteriosa e incomparável. O resguardo simbólico envolve escolhas: o que revelar, como revelar e quando. Ele mostra que você tem um mundo interior vasto, que não está sempre acessível e que é necessário caminhar para merecer aproximação. Para o ego masculino, isso instiga curiosidade e reverência. Ele sabe que não tudo pode ser desvendado por usar força ou persuasão. Esse gesto tem alicerce na sombra curada. Você resguarda não porque teme, mas porque sua essência sabe valorizar o mistério. Jung nos lembra que a sombra é portadora de poder e sabedoria. E reservar partes suas é um gesto de amor por si. E quando isso acontece, ele percebe: esta mulher sabe o valor de si. Ela não se entrega por inteiro ao primeiro que vier. Você pode sentir dúvida. E se ele me abandona porque não aguenta mistério? Talvez sim. E isso revela mais do caráter dele do que da sua integridade. O resguardar simbólico filtra quem merece entrar no seu templo interno. E quando ele permanece, respeita ou atravessa com reverência, é porque foi convidado para algo mais profundo, não para mera companhia. Esse gesto prepara o solo para o quarto, a presença que magnetiza, que vamos explorar a seguir. Porque depois de silenciar, confiar e guardar símbolos internos, sua presença inteira irradia com uma força nova. E esse é o gesto que fala sem palavras, mas é ouvido no âmago. Gesto 5. O quarto gesto é a presença que magnetiza, aquela vibração interna que nasce da união entre sombra curada e essência feminina. Essa presença não é forçada, não exige espetáculo. Ela é campo energético. Quando você se enraiza em seu corpo, em seu sentir, em sua respiração profunda, você se torna um farol que não precisa guiar. Ele se orienta por essa luz. Esse gesto é simbólico. É como uma flor que abre quando está madura, não por pressão, mas por sincronicidade. Quando você está inteira em seu sentir, o ego masculino sente atração além do corpo, além da lógica. Ele escuta o ritmo do seu campo vibracional e busca ajustamento, não imposição. Aqui, o fascínio começa a se elevar. Você pode pensar que já faz presença, mas muitas vezes ela está fragmentada, contaminada por expectativa, por necessidade ou insegurança. A presença magnética é pura, ela está livre de exigência. Jung chamaria isso de autonomia afetiva. Você é inteiramente você, independente, e mesmo assim se doa com integridade. É impossível não sentir. Quando sua presença magnetiza, você não precisa competir. Você não precisa se esforçar para provar valor. Você já é valor. E o campo que você gera convida o ego masculino a se mover, a ajustar-se, a reverenciar. Ele se aproxima não por necessidade externa, mas por desejo interno. Este gesto cria a ponte para o quinto, o espelho da alma consciente, um gesto que é ao mesmo tempo doação e convite, onde você reflete a imagem dele, elevando-lhe a própria consciência. E é nesse gesto
que entraremos no próximo bloco. Gesto 6. O quinto gesto é o espelho da alma consciente. Trata-se de refletir quem ele é, não como crítica, mas como luz e sombra reconhecidas, sem máscaras. Quando você o reflete de modo consciente, você estimula crescimento, consciência e transformação, e ele sente que está sendo visto, não como objeto, mas como sujeito. Esse gesto exige nível interno. Você precisa estar em presença, sem julgamento, com compaixão e firmeza. Jung dizia que o espelho da alma revela o inconsciente ao consciente. E quando você manifesta isso em sua relação, ele vê não só a mulher que você é, mas o homem que ele pode se tornar. É um convite simbólico à individuação. Você pode ter medo de gerar resistência ou confronto nesse espelho reflexivo. Sim, ele pode se retrair, se sentir exposto, reagir com defesa, mas um espelho bem sustentado, pleno de respeito, não de crítica, provoca movimento interior. Ele é chamado a transitar seus próprios complexos, porque você não exige mudança, você convoca a presença. Esse gesto aproxima vocês dois de um espaço de alma. Não é manipulação, não é pressão, é convívio de consciência. Ele se sente visto, reconhecido, curioso, instigado, e o campo vibracional entre vocês se eleva, porque o respeito profundo surge da reverência mútua, não da dominação unilateral. Agora, chegamos ao limiar do sexto gesto, aquele que sintetiza e transcende, respiração de alma compartilhada. Neste momento, sua presença, seu mistério, seu espelho, convergem e respiram juntos, e é aí que o vínculo se torna algo além do contrato emocional. Ele se torna portal de almas. Quando uma mulher desperta para o poder simbólico de seus gestos, ela não apenas transforma sua relação com o outro, ela reconstrói seu vínculo com si mesma. Cada gesto que percorremos aqui, o silêncio consciente, a confiança tensa, o resguardo simbólico, a presença que magnetiza, o espelho da alma e a respiração compartilhada, não são truques, são convites internos à sua própria individuação. Eles não têm o objetivo de controlar o ego masculino, mas de honrá-lo com uma vibração tão elevada que ele não tem escolha senão se curvar, não a mulher que o desafia, mas a alma que o revela. Talvez você já tenha experimentado partes disso sem nomear. Um olhar que silenciou uma sala, um gesto seu que fez um homem refletir por dias, uma decisão interna que mudou completamente a dinâmica entre vocês. Isso não é acaso, é campo, é ressonância, é a linguagem da alma falando mais alto que o medo. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro é uma ativação mútua de símbolos inconscientes. E quando a mulher está consciente de si, seus gestos se tornam chaves, não para abrir o outro, mas para abrir o sagrado entre. Não espere compreensão imediata. Muitos homens não saberão explicar por que passaram a respeitá-la mais, ou por que algo neles começou a mudar após certos encontros. Porque o respeito verdadeiro não nasce da lógica. Ele é plantado na alma e brota quando a frequência certa toca o terreno fértil do inconsciente. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já intui esse caminho. Você não busca fórmulas, você busca significado. E talvez a grande pergunta não seja mais o que eu posso fazer para ser respeitada, mas sim, como eu posso viver de um modo tão alinhado com minha alma que o respeito se torne inevitável. Porque, no fim das contas, o gesto mais poderoso de todos é aquele que nasce de dentro, da mulher que se vê, se ouve, se reverencia, antes mesmo de esperar isso do outro. Esse é o verdadeiro ponto de virada, e quando você chega nele, o mundo inteiro começa a tratá-la como você se trata. Então, se este vídeo tocou algo em você, se em algum momento você sentiu que sua alma foi lembrada de quem realmente é, compartilhe, comente,
Curta. Inscreva-se. Não como um ato qualquer, mas como um gesto simbólico de que você escolhe continuar nesse caminho. Esse canal é um espaço sagrado, um círculo de mulheres que despertam, que curam, que resgatam o feminino como frequência e não como forma. Você não está sozinha, e não foi por acaso que você chegou até aqui.